Bom dia, boa tarde, boa noite. Com muita alegria, estamos aqui mais uma vez juntos com vocês. Como é que vocês passaram a semana? Tudo bem? Tudo bem por aí? Aonde quer que vocês estejam, nós estamos muito unidos através dessa Casa Espírita Virtual, que é a nossa TV Nova Luz, com sede lá no Grupo Espírita Eurípides Passanufo. Meus amigos queridos, não esqueçam de dar o like, de compartilhar, enfim, de nos ajudar. Eu vou aproveitar, né, que o Romeu pediu para eu falar isso, porque nós estamos nesse esquema ainda, nas próximas, quando nós voltarmos a falar diretamente, aí quem vai falar isso é ele, mas por enquanto sou eu. Eu hoje não trouxe nenhuma história, não. Eu hoje trouxe um texto que está circulando aí pela internet e que estão colocando como autoria de Fernando Pessoa, mas aí eu acabei pesquisando e descobrindo que é de Fernando Sabino, e está no livro O Encontro Marcado. Não é o Encontro Marcado de Emmanuel, não, é O Encontro Marcado. E é um texto que diz que é muito legal e tem muito a ver com o que nós estamos passando. Ele fala assim: depois de tudo ficaram três coisas: a certeza de que estamos sempre a começar, a certeza de que é preciso continuar e a certeza de que podemos ser interrompidos antes de terminar. Nós já sabíamos disso, né? Sempre soubemos, porque Chico já dizia isso há tanto tempo, Kardec veio nos trazer essa história, Jesus nos falou sobre isso. Mas nós precisamos, às vezes, de passar por uma situaçãozinha ali concreta na nossa vida, para que a gente possa se lembrar e seguir adiante. Então, vamos fazer, porque podemos fazer sempre. E continua assim o texto. Por isso devemos fazer da interrupção um caminho novo, da queda um passo de dança, do medo uma escada, do sonho uma ponte e da procura um encontro. Então, que nós possamos trazer isso para a nossa vida e aproveitar esse momento, porque é um momento único para cada um. Os momentos felizes são momentos maravilhosos. Os momentos de dor são maravilhosos também, só que numa outra perspectiva, na perspectiva da evolução, na perspectiva do nosso crescimento. Então, vamos começar o nosso programa com muita alegria, de mãos dadas, conversando, enfim, tudo de bom. Mas antes disso, para que isso aconteça de uma maneira muito integrada, nós vamos passar para a Jeane, para fazer aquele preparo, aquela harmonização, abrir-nos para nosso estudo com Marcos, e por aí nós vamos. Um beijo grande para vocês por enquanto. Olá, amigos. Que alegria, hein? Nós estarmos juntos mais um sábado. E a gente fica nessa espera aqui a semana toda, contando cada dia para chegar esse momento tão especial para todos nós. Esse momento onde nós conseguimos nos unir a todos vocês em pensamentos, em corações e vibrarmos por todos os nossos irmãos necessitados, vibrarmos por nós, nossos familiares, nossos amigos. Como a Soninha bem disse, tudo passa, tudo se modifica e sempre é possível recomeçar. Vamos recomeçar? Vamos fazer com que esse sábado seja um sábado muito especial, com que a gente tenha um dia muito harmonizado, de muita paz em nossos corações. Eu não sei se vocês repararam, mas nós estamos com o céu atrás de nós. E esse azul lindo que vocês estão vendo é o que nós estamos querendo desejar a vocês. Esse azul que nos inspira proteção, paz, tranquilidade. E é isso que nós queremos agora, nesse momento de oração, trazer para os nossos corações. Então eu faço esse convite a cada um de vocês. Vem conosco, vamos juntos vibrar paz, vibrar harmonia, vibrar equilíbrio. E é tão simples. Basta que a gente feche nesse momento os nossos olhos
abra os nossos corações. Nesse instante, existe uma pleiade de espíritos, amigos espirituais, que estão encarregados das vibrações do nosso programa. Eles estão nesse momento jorrando vibrações de paz, de harmonia para cada um de nós que está em conexão com este programa. Então vamos nesse instante sentir essas vibrações, perceber a presença desses amigos espirituais. Cada um de nós está recebendo nesse momento, onde quer que estejamos, a presença de um amigo espiritual. E ele está trazendo até nós vibrações de paz, de harmonia, de equilíbrio, de alegria, de conforto, esperança. Mestre amado, nesse instante onde nós nos unimos para realizar o nosso preparo para o nosso programa, nós queremos, Senhor, solicitar a sua presença amorosa, as suas vibrações pacificadoras, para que nossas emoções sejam trabalhadas. Aquiete, Senhor, os nossos pensamentos, equilibre as nossas emoções, acenda dentro de nós a chama da esperança, a chama da alegria, do amor. Mestre, que possamos vibrar na sua sintonia, que nossas palavras, nossos pensamentos, nossos atos sejam extensão das suas vibrações amorosas e pacificadoras para todos aqueles que estiverem no nosso caminho, ao nosso lado. Senhor Jesus, pedimos nesse instante por toda a família universal, por todos os nossos irmãos em humanidade, que as vibrações desta oração possam chegar nesse momento a todos os lugares, Senhor, onde haja dores, sofrimentos, tristezas, revoltas, decepções, que sirva como um bálsamo de luz, iluminando, apaziguando, trazendo à tona a esperança de um dia melhor. Senhor, que possamos esperar em Ti toda essa turbulência cessar, toda essa tempestade passar, mas que essa espera, Senhor, seja uma espera ativa, que possamos esperar em Ti, trabalhando e nos trabalhando, para que tenhamos dias melhores, um futuro mais feliz. Seja conosco hoje, amanhã e por todo sempre. Que assim seja. Amigos, não sei se vocês estão sentindo o que eu estou sentindo, mas uma paz tão grande em meu coração. Com certeza fomos visitados e recebemos como presente essas vibrações pacificadoras. Que possamos continuar durante todo o transcorrer da semana com essas mesmas energias. E é com essa paz em meu coração que agora eu vou passar a palavra ao nosso querido Marcos Vinícius, que está aqui do meu ladinho, me passando também muita paz, para que ele possa trazer o nosso estudo desse sábado. Marcos, agora é com você. Pacifique os nossos corações. Obrigado. Bom dia, amigos.
Uma grande alegria estarmos aqui novamente reunidos para estudarmos um pouquinho do Evangelho do nosso Mestre Jesus. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo da coleção Fonte Viva, que começamos na semana passada. E a mensagem de hoje é do primeiro livro dessa coleção, Caminho, Verdade e Vida, que foi publicado em 1948. É de notar algo interessante. Emmanuel, o instrutor espiritual que publicou essa coleção através do médium Francisco Cândido Xavier, além de ter sido mentor de toda a vida mediúnica de Chico, os trabalhos que ele trouxe para nós, para esclarecimento, consolo, Emmanuel também, ele participou da equipe espiritual que auxiliou Allan Kardec na codificação da doutrina espírita. E ele tem uma mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 11, que fala sobre amar o próximo como a si mesmo. Lá nas instruções dos Espíritos, temos uma mensagem titulada Egoísmo, no seu item 11, de autoria de Emmanuel. E Emmanuel, nessa mensagem, vale a pena depois vocês conferirem, que ela é muito boa, ele sintetiza o seguinte, que Jesus foi o exemplo da caridade, e Pôncio Pilatos o exemplo do egoísmo. E Emmanuel tem toda a autoridade para falar sobre Pôncio Pilatos, porque conviveu quando ele era Públio Lentulus, senador romano, ele teve a oportunidade de conviver com esse irmão. E também teve a oportunidade de ter um contato com Jesus. Que maravilha, né, meus irmãos? É a espiritualidade superior, os benfeitores se unindo num só objetivo, a propagação do bem, do amor e da caridade. E no domingo passado, quando estávamos realizando o nosso culto do Evangelho no Lar, que realizamos desde que nós casamos aos domingos, na parte da manhã, eu meditando pensava, pedindo inspiração ao plano espiritual para que me indicasse a mensagem para o estudo do programa de hoje. E peguei esse livro, Caminho, Verdade e Vida, e abri ao acaso. Mas olha que interessante, nós não acreditamos no acaso, o acaso não existe. Com certeza foram os amigos espirituais que me indicaram esta página. E é bem interessante, por quê? É como se ela fosse uma continuidade dos estudos anteriores. Por quê? Na semana retrasada, nós falamos sobre caridade, retirada lá do Evangelho de Mateus. Na semana passada, nós falamos sobre esperança, que foi retirado do livro Vinha de Luz, desta mesma coleção. E hoje, olha que interessante, o título da nossa mensagem, Esperar em Cristo. É o capítulo 123 do livro Caminho, Verdade e Vida. E nesta mensagem, Emmanuel, ele vai analisar o versículo 19 do capítulo 15 da primeira epístola de Paulo aos Coríntios. E é interessante que depois também nós possamos ler esse capítulo 15, porque fica bem claro nas falas de Paulo aos Coríntios a existência do plano espiritual, a existência dos corpos espirituais, porque esse capítulo trata da ressurreição de Jesus. Então, meus amigos, vamos ver o que Emmanuel nos explica sobre este versículo. Esperar em Cristo. Se esperamos em Cristo, só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 19. E Emmanuel vem nos explicando. O exame do versículo fornece ao estudioso explicações muito claras. É natural confiar em Cristo e aguardar nele. Mas que dizer da angústia da alma, atormentada no círculo de cuidados terrestres, esperando egoisticamente que Jesus lhe venha satisfazer os caprichos imediatos? Olha só que interessante. Geralmente, nós esperamos em Jesus. Mas essa nossa esperança no Cristo, na maioria das vezes, é para que ele possa resolver os nossos problemas imediatos, os nossos problemas materiais. Quando, na verdade,
A mensagem que Jesus nos trouxe foi uma mensagem para o espírito imortal, que vai além da matéria. E muitas das vezes desperdiçamos o nosso tempo e quando não conseguimos atingir o nosso objetivo, achamos que estamos esquecidos pela providência divina. E Emmanuel continua. Seria razoável contar com o Senhor tão só nas expressões passageiras da vida fragmentária? Então a mensagem de Jesus é muito mais profunda, é muito mais clara e abrangente. Não só para a nossa vida atual, mas para toda a eternidade. Então precisamos nos aprofundar no estudo, no conhecimento da mensagem de Jesus, mais do que isso, vivenciá-la para poder senti-la penetrar dentro de nós, para que os nossos olhos se abram nos horizontes da vida e que nós possamos captar toda a grandeza, toda a beleza que Jesus nos trouxe como vida e abundância, aquela vida que nos foi dada pelo Pai, pelo Criador. Porque sempre falamos aqui que Deus nos criou para a felicidade, para a paz, para a harmonia, para a beleza. Todos os reveses que passamos aqui na Terra, quando estamos encarnados, são provas necessárias para o nosso aprendizado, para a nossa evolução. E muitos outros não seriam necessários. Somos nós que criamos a partir da nossa infantilidade, a partir do nosso egoísmo. Então, meus irmãos, é tão importante nós meditarmos na mensagem do Cristo, tirarmos o espírito da letra para que possamos realmente entender com o nosso espírito, compreender a profundidade da mensagem de Jesus. E Emmanuel continua. É indispensável descobrir a grandeza do conceito de vida. Olha só. É indispensável descobrir a grandeza do conceito de vida, sem confundi-lo com uma vida. Então, a vida é única e uma só. Nós temos várias existências que, no decorrer dos milênios, vão nos proporcionando experiências libertadoras, experiências que nos fazem cada vez mais não ir para fora, mas encontrarmos conosco mesmo à procura de Deus dentro de nós. E nessa busca, como herdeiros que somos de Deus, nos encontramos com a felicidade. Olha que maravilha! E Emmanuel continua. Existir não é viajar da zona de infância com escalas pela juventude, madureza e velhice, até o porto da morte. É participar da criação pelo sentimento e pelo raciocínio. É ser alguém e alguma coisa no concerto do universo. Que lindo, meus irmãos. Quando nós ficamos ofuscados pela vida material, nós nos esquecemos que somos imortais. Nós nos esquecemos da nossa plenitude. Nós nos esquecemos da divindade que trazemos dentro de nós. E os problemas físicos, muitas das vezes, eles nos arrastam, eles nos desanimam, eles nos tiram a esperança. Principalmente no momento que hoje estamos vivendo. Quantas e quantas vezes já passamos, ao longo de nossas existências, por momentos parecidos com este? Quantas e quantas vezes já reencarnamos e já desencarnamos? Essa nossa atual existência é mais uma experiência no grande relógio do universo. Então precisamos dilatar a nossa visão diante da vida, porque quando assim fazemos, fica mais fácil de compreender os reveses que acontecem conosco. Nós ficamos mais fortalecidos para experimentar as experiências que nos chegam para o nosso aprimoramento, para a nossa evolução. E Emmanuel fala, nós precisamos ser alguém e alguma coisa no concerto do universo. Nós somos instrumentos de Deus e cada um de nós há de tocar uma música que no conjunto, nessa grande orquestra divina, vai trazer aos corações aflitos o conforto e o consolo.
Então precisamos compreender a plenitude da vida, precisamos buscar essa vida com profundidade para nos tornarmos esses instrumentos do bem, do amor, da caridade, em qualquer situação que estejamos. Nós podemos tocar uma música, nós podemos tocar o coração de uma pessoa, do nosso jeito, da nossa forma, com os talentos que Deus nos deu. E quando começamos a perceber a dinâmica da vida, fica muito mais fácil de nós encararmos, principalmente o desencarne, que, como nós vamos ver aqui no parágrafo seguinte, Emmanuel nos esclarece que é um dos grandes medos que nós temos quando estamos encarnados. Vamos ver o que ele nos diz? Na condição de encarnados, raros assuntos confundem tanto como os da morte, interpretada erroneamente como o fim daquilo que não pode desaparecer. Então nós encaramos a morte como o fim da vida, mas a vida não pode desaparecer. O nosso Deus é um Deus de amor, é um Deus de vida. A morte não existe, é uma ilusão. Então como que ela vai acabar com algo que não pode desaparecer, que é a vida? Então a mensagem de Jesus, que ele nos trouxe ao longo de 3 anos, no seu messianato aqui na Terra, é essa mensagem de vida abundante, para que nós possamos meditar, refletir, para que nós possamos compreender, e nessa compreensão, nos compreender, nos amar, nos aceitar como nós somos, promovendo as mudanças e as transformações necessárias para o nosso progresso, respeitando-nos, respeitando o nosso momento, o nosso tempo, sabendo que mais dia ou menos dia, nós iremos progredir. Que como filhos pródigos que somos, o Pai sempre está nos aguardando. Que nós temos em nossas mãos todos os instrumentos capazes de transformar a nossa vida. E a partir da nossa transformação, nós podemos influenciar aqueles que estão ao nosso redor. Nossa família, os nossos amigos, aqueles que estão sempre nos olhando e nos observando, inclusive os desencarnados. É imprescindível, portanto, esperar em Cristo, com a noção real da eternidade. A filosofia do imediatismo na Terra transforma os homens em crianças. O que Jesus nos alertou? O meu reino não é deste mundo. A felicidade não é deste mundo. Então precisamos ter a esperança em Cristo, precisamos esperar em Cristo, mas como o espírito imortal, como o homem integral, e não como a nossa personalidade atual, que é passageira, que dura 80, 90 anos. E esses reveses que a vida nos traz são experiências necessárias. Nem todos os irmãos que estão desencarnando pelo Covid, eles estão indo por expiação. Muitos desses irmãos são missionários, que se colocaram na linha de frente, no combate, para auxiliar. E nesse auxílio, eles contraíram o vírus e desencarnaram. Mas tudo está dentro do plano de Deus. Tudo está sob o controle da providência divina. A morte é uma ilusão para nós que estamos encarnados. A dor nós sentimos, e ela é bem justa quando nos afastamos temporariamente dos nossos amores. Porque ainda temos a necessidade da sensação da presença física. Mas dia chegará, meus irmãos, que essa certeza será tão patente em nossos corações, em nossas almas, que encararemos o desencarne como algo natural. Nós estamos caminhando para isso. Mas é necessário nos esforçarmos, é necessário nos debruçar sobre os ensinamentos de Jesus e deles a aprender todo o conforto, todo o consolo que ele nos traz. Não vos prendais à idade do corpo físico, às circunstâncias e condições transitórias. Indagai da própria consciência se permaneceis com Jesus. E aguardai o futuro, amando e realizando com o bem, convicto de que a esperança legítima não é repouso, e sim confiança no trabalho incessante. Então, ter esperança, meus amigos, não é ficarmos
repousando em berço esplêndido. É trabalharmos confiantes de que Jesus está no leme, que Jesus está nos amparando, Jesus está direcionando essa embarcação que todos nós estamos presentes no planeta Terra. E já caminhando para o final, eu vou lembrar uma história, colando de Jeane, que hoje ela me lembrou, na parte da manhã, que vem bem casar com tudo isso que nós estamos falando. Eu não sei se todos já tiveram a oportunidade de ler o livro Paulo e Estevão. Quem não teve ainda a oportunidade de ler, leia. Ele é muito bom, ele nos traz grandes esperanças e ele é um repositório de grandes energias, fortalezas para todos nós que estamos encarnados, passando por situações desafiadoras. E a parte que Jeane me lembrou é aquela que, depois que Paulo se converte ao cristianismo e começa a trabalhar-se interiormente para servir a Jesus, ele encontra muitas dificuldades, mas muitas dificuldades mesmo. Ele não é aceito pelo seu pai, no seu lar, ele não é aceito pelos seus antigos amigos, ele é constrangido, muitas das vezes, a dormir na rua. Então, tem um capítulo do livro que fala sobre a aflição que Paulo passou nesses momentos que ele abandona o homem velho, Saulo, e abraça o homem novo, Paulo, aquele que estava tentando compreender a mensagem do Cristo. E numa dessas feitas, Paulo estava muito desanimado, muito triste, porque tudo que ele tentava fazer para se transformar, tudo que ele tentava fazer para levar a mensagem do Cristo não estava dando certo. Ele era apedrejado, ele sofria muitos insultos, ele estava aflito. E naquele dia em especial, ele sentiu uma dor, uma amargura, uma aflição muito grande no seu coração. Então, recostado numa pedra, ele começa a meditar e começa a orar a Jesus. As lágrimas descem pela sua face, ele não percebe e adormece. Só que, ao seu corpo adormecer, ele se encontra liberto em espírito, numa campina verdejante. Ele se sente diferente, ele se sente leve, alegre, sente o suave frescor envolver todo o seu espírito. Leves se aproximando dele. Ele olha e é Estevão e Abigail. Aquele mesmo Estevão que ele mandou matar quando ainda perseguiu os cristãos. E Abigail, a sua noiva do coração, que ele não pôde, nessa presente encarnação, se casar e construir família. Ele estava muito emocionado, suas lágrimas estavam incontidas, mas eram lágrimas de felicidade. E nesses instantes, perdão, no entanto, Estevão o abraçou efusivamente como se fosse um irmão de longa data que estava com saudade. Trouxe-lhe palavras de conforto ao coração. E depois se afastou. Ele ficou com Abigail e eles conversaram longos minutos. E toda aquela presença da sua noiva querida ia preenchendo a sua alma de muito conforto e de muita alegria. Já no término de seu colóquio, Paulo pergunta a Abigail como que ele poderia compreender perfeitamente a mensagem do Cristo. E Abigail responde: ama. No entanto, Paulo começa a conjecturar e pergunta novamente: mas como conseguir fazer com que a minha alma alcance a plenitude da mensagem de Jesus? E Abigail respondeu: trabalha. E Paulo medita, reflete, e vem à mente dele mais uma pergunta: como vencer o monstro do desânimo? E Abigail responde:
espera. E Paulo, meditando mas na profundidade da resposta de Abigail, tem uma última pergunta. Como conciliar o ensinamento de Jesus com o egoísmo dos homens? E Abigail responde: perdoa. Então, meus amigos, parafraseando o que essa irmã querida falou a Paulo, que nós possamos amar, que nós possamos trabalhar, que nós possamos perdoar e esperar em Cristo. Ter a esperança em nossos corações e trabalhar operosamente na divulgação do seu Evangelho, na propagação do bem e na nossa transformação moral. Muita paz, que Jesus nos abençoe. Sônia, a palavra agora é contigo. Aqui meu microfone. Ai, Marcos, puxa vida, é tão maravilhoso, né? Que dá vontade de ficar ouvindo muito tempo. Dá vontade de falar, não dá vontade de ouvir. É muito bom. Muito obrigada. Eu me lembrei de uma entrevista que eu estava assistindo do Chico, você estava falando de Emmanuel, eu me lembrei aí dessas questões de ficar em casa aí, nessa pandemia, e aí a gente tem tanta coisa para ver. Eu revi aquela entrevista do Chico para a televisão, para Hebe Camargo, na Ibelo, 3 Espíritos, e o Chico, assim, é uma emoção, sabe, que você ri em algum momento com aquela simplicidade, aquele jeito lindo dele, parece um paizinho, um avô, e essa conexão que a gente precisa ter, né, com a espiritualidade, trabalhar como ele trabalhava, amava tanto todos nós, com a sua doença, com tudo, e sempre trabalhando muito. Eu vou, antes de fazer a nossa visualização, eu vou ver se eu consigo falar em rápidas palavras, sobre o nosso programa. Eu acho que vale a pena para o pessoal que está escutando, principalmente aqueles que ainda estão chegando há pouco tempo, né? O Jesus Cuidando de Você, ele tem uma pretensão de um trabalho muito, muito grande em cada um de nós. Eu estou me falando disso porque, conversando essa semana com uma amiga, né, uma pessoa, e ela estava me contando que quando ela começou, lá há muito tempo, no início de Jesus Cuidando de Você, assistir, acompanhar o programa, havia alguns problemas na vida dela, né? E ela estava falando que ela sentia na hora da prece, na hora da visualização, na hora do estudo, da harmonização, uma emoção, e às vezes ela sentia mesmo no corpo alguma coisa. Então, pode ser que você também sinta isso, né? Às vezes a gente sente uma pressão na cabeça, às vezes sente uma pressão no peito, algum incômodo, mas isso vai saindo na medida em que você continua acompanhando o trabalho. O programa Jesus Cuidando, ele, na verdade, é um momento de Jesus cuidando da gente mesmo, tenho certeza disso. Então, por isso ele tem esse formato, né? Nós iniciamos, quando ao vivo, com os beijinhos, com os bate-papos, que é realmente para a gente poder criar uma aliança, né? Depois a gente passa para a harmonização com a Jeane, que não é simplesmente uma oração de início de trabalho, é uma harmonização mesmo. Nessa harmonização para todo o ambiente. E quando eu digo ambiente, não é o nosso ambiente, é o seu, é onde quer que você esteja. Esse trabalho de ambientação é feito aí para você. Você pode estar no seu trabalho, na sua casa, na casa dos seus pais, enfim. Aonde você estiver, a espiritualidade vai estar harmonizando tanto o seu ambiente externo quanto o seu interior, né? Para que você se conecte mesmo, para que esse trabalho de trabalho mesmo da espiritualidade, de harmonização, de retirada, às vezes, de situações, de sentimentos. Muitas vezes nós estamos
sentindo alguma coisa que não dá nem incômodo, que não dá nem para definir direito. Então, esse momento inicial do nosso programa, ele tem essa função, a função de nos prepararmos, e aí abre as nossas mentes, acalma as nossas mentes, na verdade, né? Porque às vezes a gente está ali no dia a dia, mesmo, ou vem de uma noite cansativa, enfim, principalmente agora, nesse momento, né? Que não há como passar como placidamente. Então, depois desse primeiro momento, onde nós somos trabalhados harmonicamente, vem o Marcos com o seu estudo, né, com as suas reflexões, e aí vai fazendo com que a gente consiga captar um pouco ali, um pouco aqui. O jeito do Marcos muito didático, muito tranquilo, traz isso tudo para a gente, e a partir desse estudo, dessas reflexões em cima dos evangelhos, agora em cima da coleção Fonte Viva, mas que nos traz tantas coisas boas, né? Tantas soluções para a nossa vida. Então, nesse momento, e a gente pode se transformando, evoluindo, mudando determinadas atitudes. A gente pode mudar a visão que nós temos do mundo, porque a nossa visão, às vezes, é muito imediatista, né? Uma visão muito de eu quero isso agora, por que está acontecendo? Como o Marcos falou, muitos estão desencarnando porque vieram mesmo já com essa, para se sacrificar. Na verdade, não é um sacrifício, né? Porque a morte a gente encara como sacrifício, mas simplesmente sair, acabou aqui. Né? É claro que existem alguns que não estão se cuidando, que não estão tomando os devidos cuidados, se protegendo. Aí esses estão desencarnando, às vezes, por pura displicência mesmo, enfim. Mas, de qualquer maneira, todos precisam de tratamento. E depois que o Marcos faz o estudo dele, vem a parte da visualização, né? Enquanto o Marcos trabalha muito a parte cognitiva, essa parte racional, lógica, a nossa fé raciocinada, né? Aí depois viemos com a parte da meditação, da visualização, que é para trabalhar mais o nosso lado, que a gente fala do hemisfério direito, né? Mas que eles não funcionam, eles funcionam sempre em conjunto. Mas essa parte seria assim, um fechamento no sentido do hemisfério direito, ele trabalhar mais com imagens. Então, a gente vai trabalhando mais com o inconsciente, com as nossas lembranças, sentimentos, e trabalha de uma forma mais lúdica mesmo, né? Sem precisar se ver diretamente na situação que foi tão difícil, mas dessa forma a gente trabalha. Por isso é importante vocês saberem disso, né? Relembrar aqueles que já sabiam, para que a gente possa ter esse encaminhamento. É importante pegar o programa desde o início e fazer todas essas fases. E aí você vai me dizer assim, Sônia, mas aí a espiritualidade trabalha a nossa energia aqui agora e depois. E se eu não assistir agora? Não existe isso no Jesus Cuidando de Você. A qualquer momento nós estaremos, é um canal interdimensional. A qualquer momento os benfeitores estarão trabalhando em nós. As ligações permanecem entre nós, os desencarnados que vêm para aprender, e também vocês, que estão aí sendo agora amparados. Então, vocês podem sentir isso, né? Vamos então fazer um pouquinho disso agora? Vamos fazer esse fechamento do trabalho nosso. Eu falei muito, então eu vou fazer uma coisa mais rápida. Vou pedir apenas que vocês relaxem um pouco o corpo, se puder sentar, se puder se acomodar. Acomode-se aí onde você está. E se puder, feche os olhos. E apenas deixe a minha palavra, a minha voz ir com você, as minhas palavras. Apenas sinta a sua respiração, o ar entrando e saindo. Com muitas coisas que estão aí dentro de você agora sendo digerida. E a sua respiração pode ajudar a digerir tudo isso. Com o oxigênio que entra na expiração e chega a todas as suas células, a todas as suas partes. Deixe que o ar
e traz o oxigênio tão importante por nos dar vida e por chegar a todas as nossas células, traga também para você todos os recursos que você precisa para colocar na sua vida, colocar na prática os ensinamentos de Jesus, através desses benfeitores tão amados, através das suas intuições, durante as orações, durante as meditações, quando você para prestar atenção na vida. Isso, muito bem. Vá deixando que o trabalho seja feito. Você pode, na medida em que inspira e expira, deixar sair junto com a expiração tudo que, se ficasse preso em você, faria mal, protegidamente, saudavelmente, e automaticamente vai mudando, vai limpando e vai colocando coisas boas. Isso. Vamos agora juntos, então, pedir a Jesus que nos traga para cada um, do seu jeito, do seu modo, aquilo que é preciso nesse momento, aí e agora. Isso, muito bem. Deixe vir. Se você precisa de alguma coisa para a sua cura física, é isso que você vai receber. Diga: Jesus, médico de nossas almas, ajuda-me a passar por este momento. Traga, Senhor, para mim a cura física, a cura para essa doença que me atinge, seja ela física ou emocional. Mas, acima de tudo, vamos pedir para nós a cura das dores da nossa alma, que vem através da compreensão, da paciência, da perseverança, da esperança, que vem através do trabalho no bem, do autoconhecimento, das mudanças nas nossas atitudes, na nossa postura diante de nós mesmos e do outro. Deixe que Jesus trabalhe em você, que os benfeitores tragam para você esses recursos, mas lembre-se, é você que vai usá-los. Tudo está na mesa, o banquete está posto, mas é você que deve se vestir com a túnica nupcial e saber o que é melhor para você. Isso. Sinta-se agora vestido com as vestes do amor. Você pode perceber através de uma luz, de uma energia, ou mesmo de nada. Despreocupe-se, apenas deseje estar bem, saudável, deseje mudar algumas coisas ainda do seu homem velho que devem ficar para trás, que você não precisa mais. Agradeça cada momento difícil, agradeça cada sentimento ruim que te fez mal e deixe ir agora. Isso. Expire tudo que não lhe serve mais, mas expire com gratidão. Deixe sair sabendo que em algum momento isso foi muito bom para você. Em algum momento foi o que te manteve vivo. Mas deixe ir e aproveite os novos tempos, os novos ensinamentos, as novas forças. Isso, muito bem. Sinta-se feliz, sinta-se grato. Deixe que um bem-estar tome conta do seu ser, do seu corpo, da sua mente. Isso, muito bem. Sinta-se assim. Dê uma respiração forte,
ou tranquila, do seu jeito, do seu modo, e vá se trazendo de volta para aí agora. Isso, muito bem. Seja feliz, seja muito feliz. Espere Jesus. Muito bem, meus amigos. Enquanto vocês vão aí voltando aos pouquinhos, colocando cada coisa no seu lugar, eu vou passar a palavra para a nossa Declaí, que vai trazer para nós as suas impressões. Olá, amigos. Que bom estar aqui com vocês. Como disse a Sônia, o programa gravado, a hora que você acessa, você recebe todas as energias que a espiritualidade emana. É como se abrisse um bom livro, quando você vai ler. Mesmo que você já tenha lido, quando você lê, você sente as emoções, não é? As mensagens do Chico, do Divaldo e tantos irmãos, da Yasmin Madeira, tantos irmãos que passam mensagens gravadas para nós e toda vez que ouvimos, sentimos as emanações de amor que eles passam. E o programa Jesus Cuidando de Você é assim também. Ele acumula as energias e quando você acessa, lá vocês estão recebendo todas as energias, as mensagens maravilhosas que a Sônia faz, com essas vibrações, com essas visualizações maravilhosas. As preces da Jeane, querida. Ô, Jeane, você emociona todas nós. O Marcos, com seus estudos, maravilhosas palavras. E os espíritos estão aí, ajudando a gente. E eu senti isso hoje. Nós estamos, cada um na sua casa, né? Mas unidos de coração. Eu senti isso, a espiritualidade nos une em nossos corações nesse momento, como se estivéssemos num estúdio de orações, de trabalho, unidos, cada um no seu lugar. Desculpa, meu cachorro está latindo aqui agora. Mas é isso, queridos irmãos. Eu estou aqui em casa, fazem 90 dias que eu estou em casa, mas trabalhando muito e relendo livros que eu não li há muito tempo, descobrindo mensagens maravilhosas. E eu descobri uma ontem e vou ler para vocês. Pequenininha, mas maravilhosa mensagem. Desculpe, amigos, meu cachorrinho está latindo. É assim, avisos da criação. Avisos da criação. A presença divina constitui verdade perene até o silêncio da pedra fala em Deus. O universo repousa na disciplina. O labirinto da selva releva a ordem em cada pormenor. Em a natureza, tudo pede compreensão e respeito. O deserto é o cadáver do mar. Há sabedoria em todas as coisas. Embora sentado, a trepadeira sabe encontrar apoio. Não obstante, sem visão, o girassol descobre sempre o astro-rei. Em tudo existe feição boa. As nuvens mais sombrias refletem a luz solar. Eternidade significa aprimoramento contínuo e repetições. Sem recapitular movimentos, a Terra desagar-se-ia. A fé construtiva não teme a diversidade. O penhasco no dilúvio é ponto de segurança. A obediência não dispensa firmeza. Humilhada e submissa, a água se amolda a qualquer recipiente, mas resoluta e perseverante, atravessa o rochedo. Toda empresa solicita cultura e prática. Inexperiente, o homem vivo naufraga no bojo das águas. Adaptado, o lenho morto navega na superfície do mar. O aspecto exterior nem sempre denuncia a realidade. O vento, supostamente vadio, trabalha na função de cupido das flores.
Volume não expressa valor. Apesar de pequenina, a semente é gota de vida. A palavra feliz constrói invariavelmente. Na linguagem do pássaro, todo som faz melodia. Valor e humildade são expressões de inteligência sublime. Se o cume mais alto recebe a chuva em primeiro lugar, o vale lá embaixo recolhe, ao fim, a maior parte da água. Para revelar-se, o bem não exige trombeta. Conquanto invisível, a onda de perfume, muita vez, nutre e refaz. No campo da evolução, a paz é conquista inevitável da criatura. A escarpa de hoje será planície amanhã. Então, amigos, aproveite esse tempo para ler, reler os bons livros, todos os livros do Chico, qualquer um deles, vale a pena reler. Não percam tempo, façam leituras, mas cuidem-se e sejam felizes. Um beijo no coração de cada irmão. Fiquem na paz. Yara. Desculpe o cachorrinho. Olá, queridos, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vou falar sobre o terceiro pilar da qualidade de vida. Vocês vão lembrar que já falamos a respeito de duas situações, que era a questão da alimentação saudável e também já falamos, foi na semana passada, sobre as relações sociais. E agora, quando nós vamos falar sobre o equilíbrio emocional, eu quero lembrar a vocês que, quando a gente fala de saúde, a gente não está falando só de saúde física, a gente está falando de saúde mental. Então, esse equilíbrio é muito importante. E é muito importante todos os dias da nossa vida. É importante sempre. Não dá para a gente pensar que tem que ter equilíbrio só quando está passando por uma pandemia, ou tem que ter equilíbrio quando está com uma situação econômica ruim. Não, a gente tem que buscar de uma forma bastante firme e confiante esse equilíbrio. E aí, a gente tem que lembrar, a primeira coisa também, de que uma mente equilibrada precisa de algumas coisas. Tem alguns sinônimos, algumas palavras que estão muito relacionadas a esse equilíbrio, essa mente equilibrada. E a primeira que me vem à cabeça é a paciência. Vocês conhecem coisa tão necessária de ser treinada como a paciência? Difícil, né? Paciência parece um músculo, tem que estar treinando sempre, né? E cada vez que você fica melhor, consegue ter mais paciência, aí vem uma outra situação para te testar um pouquinho melhor. É claro, é evolução. Você vai ficando cada dia mais paciente, ok? A segunda coisa que eu a vejo muito ligada a uma mente equilibrada é aquela mente que tem discernimento. O que é isso, hein? O discernimento é a capacidade que a gente tem de colocar as coisas no seu devido lugar, ser coerente, né? Então, para isso também é importante ter esse discernimento durante todos os momentos da nossa vida. Tem uma outra coisa que basta a gente olhar um pouquinho para trás, preparo para realizar as atividades necessárias. Todos os dias eu me vejo aprendendo a lidar com novos obstáculos, com novas situações que são necessárias na minha vida. Muitas vezes eu fico pensando assim, podia ter alguém para resolver isso para mim, né? Mas não tem, sou eu que vou ter que resolver. E aí eu estou me preparando todos os dias para esses novos desafios, e isso tem muito a ver com enfrentar obstáculos. Bom, vamos lembrar também que uma mente sem equilíbrio, ela vai ter o quê? Ela vai gerar o distress, que é o estresse acumulado, certo? A pessoa vai viver sempre, né, sempre reagindo, e além disso, vai acontecer
que a pessoa vai se descontrolar por coisas desse tamaninho. Vocês já repararam que isso acontece na vida de algumas pessoas? De repente não acontece com vocês, né? Comigo ainda acontece. Algumas vezes, situações minúsculas do tamanho de uma pulguinha me fazem ter um descontrole. Mas é importante que, quando isso acontece, se ainda acontece, eu pare e olhe e diga: vamos pensar a respeito disso? O que eu posso fazer para não acontecer mais? Porque, obviamente, não me faz bem. E também não vai fazer bem para ninguém que está à minha volta. É essencial, acima de tudo, que a gente seja otimista. Isso é muito importante. A gente tem que acreditar que vai ter o equilíbrio emocional e também acreditar na nossa vida, no que está diante de nós. E, além disso, a gente tem que buscar o melhor das coisas e o melhor de nós mesmos e, acima de tudo, desenvolver confiança. Confiar mesmo que as coisas vão melhorar, confiar que a gente vai ter capacidade para conseguir. Isso é muito importante, tá, gente? Vamos pensar nesse assunto. E para fechar esse assunto, que é enorme, e eu só me dispus a falar porque é um dos pilares, mas tem muita mais coisa para a gente aprender. Vamos começar a utilizar meios para nos ajudar, como, por exemplo, meditar, tá? E quando a gente fala meditar, a gente pode procurar, sim, aonde aprender a meditar de uma forma mais formal, mas, acima de tudo, utilizar a nossa mente em alguns momentos para pensar, para descansar. Outra coisa que é importante é que a gente pratique atividades prazerosas. A Declaíra acabou de falar agora, uma boa leitura. Ou, se você gosta de filmes, eu adoro filmes. Então, muitas vezes, no final do meu dia, eu me disponho a tirar 1 hora, 2 horas para assistir um bom filme. Às vezes é um filme que eu já assisti, mas que eu vejo que tem uma mensagem que foi boa para mim e talvez eu precise escutar de novo. Ou tão somente me divertir. E, para fechar, aprender a separar os problemas, separar as coisas. Muitas vezes, quando nós estamos sobrecarregados, a gente acha que tudo é problema e que todos os problemas são enormes. E não é verdade. Quando a gente está mais equilibrado, a gente vê que eles têm suas diferenças e importâncias na nossa vida. Um beijo para vocês e até semana que vem. Tchau. E agora o Romeu, né, Romeu? Olá, amigos. Mais um Jesus cuidando de você. Mais um dia aqui a gente, escutando o Marcos, a Soninha, a Giane, a Declair, a nossa querida Yara. E agora o que teríamos mais para vocês? O que nós poderíamos proporcionar para vocês? Né? Então, a gente ficou pensando aqui, o que caberia em tudo isso é lembrar do nosso querido Eurípides Barçanufo, que ele, depois de descobrir o espiritismo, de aprender com seu tio, lá na fazenda Santa Rita, ele conta pela psicografia de Chico Xavier, trazido pelo espírito Hilário Silva, dizendo que ele, dormindo, se desdobrou. E foi subindo, foi para altas pairagens. Chegando lá, ele, assim, um pouco assustado, começou a fazer uma prece e, de repente, ele olha uma pessoa que gosta. Ele tenta chegar mais perto, chegou até o limite que ele viu que não poderia mais se aproximar. E, quando ele olha Jesus, ele vê que Jesus está chorando. E ele se atreve a perguntar alguma coisa para Jesus, fala: Senhor, por que choras? Choras por aqueles que não conhecem o teu evangelho? E o mestre respondeu: não, Luiz. Por isso nós temos que amar. Eu choro por aqueles que conhecem o meu evangelho e não o praticam. Então, nesse instante, ele caiu, voltou para o corpo físico.
acordou alta madrugada e desde então ele arregaçou as mangas e começou o seu mandato mediúnico e de caridade. Para fechar toda essa história ali, o Marcos começou falando que nós devemos confiar em Cristo, mas nós devemos praticar a obra. E não só ficar depositando a esperança e ficar parado, inativo. Vamos buscar sempre o melhor, vamos fazer sempre o melhor. Vamos sempre tentarmos dar de nós mesmos para o próximo. Porque ninguém é tão pobre que não possa dar um sorriso, que não possa abraçar. Se bem que nesse momento, diante da pandemia, não podemos abraçar, mas podemos acolher aquele parente distante, aquela pessoa que a gente não fala tanto. A gente pode orar as orações todos os dias, às 18h30, aqui na TV Nova Luz, tem as orações. A Yara falou da meditação, nós temos na TV Nova Luz várias meditações, além das que tem nos programas, tem o compêndio só da Yasmin fazendo meditações. Então, vamos nos trabalhar para poder ajudar o próximo. Vamos dar de nós para podermos chegar no próximo. E assim, trabalhando com Cristo, nós vamos avançando e nos melhorando cada vez mais. Que Jesus cuide de todos nós. Um beijo no coração de vocês e muitas saudades. É isso aí, Luiz. Ele vai continuar cuidando de todos nós sempre. E pegamos a Gerrani. Gente, é tão bom, né, fazer programa em casa. Tem um cachorro que late. O cachorrinho desse aí é tão pequenininho, dessa altura assim, sabe? Mas é isso mesmo, porque nós somos uma família, né? Nós vamos encerrando por aqui, mas como eu digo sempre, tudo que é bom continua. É só a gente querer e fazer por onde, né? Vamos dar as mãos e vamos falar, Marcos, Jeane, Yara. Vamos lá, todos juntos? Que o amor nos una e a luz nos proteja. Peraí, Marcos, solta o seu microfone aí. Marcos está frente. Marcos, o microfone. Todo mundo junto. Que o amor nos una e a luz nos proteja. Cada um de vez. Tudo bem, gente. Um beijo, até sábado. Tchau, que Grande beijo. Cuidem-se.